Olá, gente boa, eu sou Rafael Bittencourt e você é muito bem-vindo ao meu canal. Por que os Estados Unidos escondem milhões de barris de petróleo em cavernas? Fique comigo até o final desse vídeo, você vai gostar demais. Seguinte, antes da gente prosseguir, eu quero te pedir gentilmente para você deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva ainda no canal, porque isso vai ajudar nesse momento a esse vídeo a se ranquear e outras pessoas assistirem também. Então, por favor, deixa seu like agora e se inscreve se você não é inscrito ainda. Vou te dar um segundinho para você fazer isso, deixar o seu like e se inscrever, vai lá. Valeu, muito obrigado, te agradeço de coração. Os Estados Unidos mantêm hoje uma reserva de petróleo emergencial, e eu já vou te explicar por quê, em dois estados, no Texas e na Louisiana, em algumas cavernas, né? São cavernas de sal que mantêm ali a temperatura e a pressão adequada para o petróleo. Você deve estar pensando assim, por que os Estados Unidos fazem isso? Por que eles estão escondendo uma quantia tão absurda de petróleo? Isso está na lei, é uma lei feita em 1975. Então, uma lei feita em 1975 garantiu aos Estados Unidos o direito, não é o direito, mas o dever de ter um fundo emergencial de petróleo. Eles chamam de Strategic Petroleum Reserve, então quer dizer, um fundo estratégico de petróleo. Então eles mantêm ali desde 1975, no Texas e na Louisiana, nessas cavernas, os barris de petróleo. Eu já vou te explicar por quê. É o seguinte, em 1970, já vinha se desgastando a relação do preço do petróleo e a relação de alguns países árabes com os Estados Unidos, né? Nós estamos falando de um período de Guerra Fria, os Estados Unidos estão nutrindo com armamento e se alinhando a algumas ditaduras no Oriente Médio, justamente para assim impedir o avanço da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. O Irã, com a Revolução de 79, tirou esse domínio dos Estados Unidos. Isso vai acontecer ali em várias ocasiões, inclusive vão surgir várias guerras, vários levantes, várias rebeliões, né? Grupos extremistas vão surgir a partir disso. Os países árabes exportadores de petróleo já vêm desde 1970, reclamando uma questão do preço do petróleo. E em 1973 começa a guerra árabe-israelense. A guerra durou 3 meses só, né? Então, Israel lutando contra países árabes ali e os Estados Unidos indiretamente apoiam Israel. Então, qual é a retaliação dos países árabes exportadores de petróleo? Fazer um bloqueio à exportação de petróleo. Então tem a greve dos países exportadores de petróleo, embora a guerra árabe-israelense tenha durado só 3 semanas, mas a crise se arrastou até 74. Então em 1975, os Estados Unidos criaram uma lei que é justamente a Lei de Reserva Emergencial de Petróleo. Então, no estado do Texas e da Louisiana, por uma questão de estratégia, por estarem afastados, né, e ter ali cavernas de sal que mantêm a pressão e a temperatura adequada para poder manter os barris de petróleo ali, os Estados Unidos começou a estocar. Logo, você está percebendo que é uma questão de mercado, uma questão estratégica de mercado. Mas não é só isso, é uma questão se tiver uma guerra, se tiver alguma questão que alguma outra cadeia de energia for interrompida ou atacada, tem um fundo emergencial ali. A matriz energética dos Estados Unidos ainda é muito baseada no óleo, no petróleo, né? Embora os Estados Unidos hoje, em 2020, tenha total a possibilidade de ser autossuficiente no petróleo, ele não faz por uma questão de economia, por uma questão de política. Ele sabe que suas grandes empresas, né, estão ligadas ao petróleo e ele sabe que ele tem grandes parcerias com os países do Oriente Médio, com as ditaduras do Oriente Médio que ele mesmo ajudou a formar. Então, se ele se tornar autossuficiente no petróleo, tem uma lógica aí que é quebrada de política e de economia. Ter grandes reservas de petróleo não significa muita coisa. Você vê Venezuela, um grande produtor de petróleo, tem grandes reservas e é um país miserável por causa da questão política. Mas voltando à questão da caverna, por que os Estados Unidos mantêm? O presidente Clinton já fez uso dessas reservas de petróleo, sacando lá 11 milhões de barris de petróleo. Em 2000, no furacão Katrina também já foi sacado de lá milhões de barris de petróleo para poder nutrir o mercado. O presidente Trump já tentou usar a parte do barril de petróleo, dos barris de petróleo, para tentar jogar no mercado e diminuir o déficit da balança comercial dos Estados Unidos. Então é uma questão de estratégia política, é uma questão de estratégia de mercado, é também, por que não, uma estratégia de guerra. Está ali uma base energética muito grande, 650 milhões de barris dentro de cavernas, no mais profundo, ninguém consegue acesso, é justamente por causa disso. Mas
É lei, está na lei, eles estão amparados por lei, é uma questão de estratégia política e comercial. Você pode manipular o preço, você pode ditar a regra do mercado, você tem uma reserva muito grande como essa de 650 milhões de barris. Mas você pensa assim, pô, 650 milhões de barris de petróleo é muita coisa. Bom, se comparado ao volume do consumo, do quanto os Estados Unidos dependem do petróleo, isso daria mais ou menos para 40 dias, né? Para nutrir os Estados Unidos durante 40 dias, ele consumindo petróleo do jeito que ele consome no mesmo ritmo, mas não deixa de ser uma estratégia política, uma estratégia comercial, uma estratégia de guerra também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau!